Paz do Senhor Jesus. Deus venha abençoar a vida de todos, amém. Quero deixar já o pedido para você compartilhar a live, em nome de Jesus. Vamos falar desse tema bastante importante, né, para as nossas vidas. Daniel capítulo 12, versículo 4, ele fala: Tu, porém, Daniel, escreva as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio e outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Fica uma pergunta, né? Hoje nós vemos muitos teólogos, muitos estudiosos dando data específica para a volta de Jesus, por causa dos acontecimentos, do que tem acontecido, do que a Bíblia relata, da guerra que vem acontecendo, né, do Irã com Israel, os Estados Unidos e muito mais. E aqui nós fala da ciência. Daniel explica a ciência, a Bíblia explica a ciência de uma forma clara. Muitos não entendem, não compreendem, né? Ontem um rapaz queria debater, porém eu não gosto de debate, porque para mim, quando a pessoa vem me chamar para um debate, ela quer mostrar a arrogância dela, né? Quer mostrar que ela é mais entendida do que o outro. Eu aprendo contigo, você aprende comigo, e nós crescemos juntos, porque assim é a palavra do Senhor. Os discípulos cresciam no conhecimento e na graça, através do Espírito Santo. Jesus fala para Pedro: não vos preocupeis com o que há de falar, porque a sabedoria virá do alto. Correto? Dentro dessa base, muitos deixam, irmãos, de estudar a cultura, a origem. Não sabe como começou, aonde a história começou. Eu vou fazer só uma pergunta. No livro de Gênesis, capítulo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Pois bem, vou fazer uma pergunta para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um que está entrando na live. Compartilha, divulga. Que Deus venha multiplicar o saber, o conhecimento de cada um dentro da palavra que será ministrada hoje. A pergunta é: porque a ciência acredita que o mundo surgiu através da explosão do Big Bang, né? A ciência prega isso, que o mundo surgiu a partir daí. A explicação minha para um cientista fui desenganado pela ciência, mas fui acolhido pelo céu, que através de uma palavra de sabedoria, hoje eu estou aqui. Então, para isso, a pergunta é: se tudo aconteceu através do Big Bang há bilhões de anos atrás, eu vou te explicar dentro da Bíblia como que Satanás já estava no jardim do Éden para tentar Eva. Me explica aí. É uma palavra bem
complexa, porque vai falar dos cosmos, vai falar das regiões celestiais, vai falar dos astros, vai falar de tudo. Porém, a explosão do Big Bang que eles tanto explicam, dizendo que o homem Vou falar da palavra. Eu vou explicar a palavra. Você entrou agora, tá? Daniel capítulo 12, versículo 4. Viu? Vamos lá no livro de Isaías capítulo 14. Versículo do 12 ao 15. A Bíblia fala que Deus estava lá no seu trono, então vem Satanás e fala: eu erguerei o meu trono acima do trono do Deus Todo-Poderoso. E a partir daí, Deus cria então Miguel para lutar, guerrear contra Satanás, que foi o primeiro, a primeira rebelião da história da Bíblia, relatada em Isaías capítulo 14. Deus cria Miguel para contender, porque quem rebelia nunca vai querer rebeliar sozinho, sempre vai querer arrastar a multidão com ele. Ele nunca vai querer se desgraçar sozinho, ele vai querer acabar com a vida de alguém. Então nós temos que ter cuidado e discernimento para as coisas espirituais, porque a ciência, ela explica de uma maneira para confundir a mente do homem. Como eles querem colocar na mente de muitos a respeito da volta de Jesus como um fantoche, como uma mentira, que Jesus não vai voltar através da criação que eles criaram. Se eu não me engano é Blue Beam, não sei nem falar o nome disso. Mas vamos lá, porque a palavra é longa. Existem vários termos da Bíblia que vai comprovar, e Deus falando através da palavra, que quando a ciência se multiplicasse, aí seria a volta do Filho do Homem. E nós estamos vivendo na era da ciência. A ciência se multiplicou, a ciência evoluiu. No entanto, que hoje você tem tudo na palma da tua mão, dentro de um pequeno aparelho, de um celular. A vida de muitas pessoas está aí, e muitas pessoas estão grudadas nela. A Bíblia relata lá em Apocalipse 13 sobre o chip da besta. Vamos fazer reflexões bíblicas para que essa mensagem abra a tua mente. Então a explosão do Big Bang acontece quando vem Deus, lança Satanás e uma terça parte dos anjos sobre a terra. Acontece então uma explosão, vem a extinção dos dinossauros. Então daí, Deus viu a terra vazia, Satanás com inveja, porque Deus cria um ser para o adorar. Lúcifer, ele não precisava de mais nada. Ele era anjo de luz. Ele já tinha luz. Era o ser mais iluminado dos céus. Era regente de louvor. Ele precisava de mais o quê, meu irmão? Mas como muitos seres humanos são gananciosos, então caíram. Ele e os principados. Muitos não sabem nem o que é principado. Não faz nem noção do que é o principado.
do que é potestade. A região celeste, meu irmão, ela é composta, a Bíblia fala que a volta de Jesus será nas nuvens, e ele dará ordem para que os anjos desçam para arrebatar a igreja. E segundo a ciência, um cientista bem renomado, ele fala da criação do universo. Que vamos começar. Quem já leu o livro de Gênesis? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E essa tal afirmação, obviamente, não pode ser aceita por qualquer pessoa que veja a estimativa cosmológica do universo em 15 bilhões de anos, ou ainda as descobertas paleontológicas da evidência da evolução gradual das formas de vida que se estende por bilhões de anos. Teriam então as descobertas científicas matado a ideia de Deus? Será que a ciência matou Deus? Porque estão dizendo eles que vão transformar, que o ser humano será eterno. Estão dizendo eles que o ser humano não vai morrer mais, que já tem cura de câncer, cura disso, cura daquilo outro. Por enquanto as pessoas são desenganadas, meu irmão, pela ciência, e são amparadas pelo céu. Quando a ciência fala não, Deus diz sim. Quantas pessoas já foram curadas de câncer, já foram curadas de doenças que para ciência não tinha jeito. Porque para eles, meu irmão, quer te passar antidoping, quer te dopar, quer te encher de medicamento, dizendo que é a cura. E lá no livro, olha bem, aquilo de Daniel, Nabucodonosor, ele consulta o cientista, os astrólogos, os videntes, os cartomantes, mas nenhum podia discernir o sonho de Daniel ao seu céu. Então eu vou explicar de forma objetiva. O propósito de Deus na tua vida é te dar conhecimento e graça. Mas a graça, ela vem através do teu esforço, da oração, do jejum. O conhecimento vem através da leitura da palavra. Porque Jesus fala que nos últimos tempos muitos seriam enganados. Muitos seriam pegos de... Se possível, o anticristo enganaria até os escolhidos. Por que Jesus fala assim? Porque é a geração, meu irmão, que mais tem Bíblia, mas pouco lê, pouco pratica, pouco vive. Prega, mas não vive o que prega. Arrota santidade em cima do altar, enquanto tem pessoas feridas lá embaixo, necessitando de cura. Ele está colocando um jugo sobre as costas das pessoas. Deus vai fazer, meu irmão, pessoas entrar nessa live para falar com elas através da palavra. Porque o diabo é enganador, ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. João 8,44 fala: a verdade de Deus, ela liberta, ela transforma, ela cura, ela muda. Quem não acredita
acredita. Deus faz, meu irmão, uma mudança radical na vida do ser humano, que se dizia ateu, não acreditar na palavra, porque ouviu na escola a filosofia dizer que era descendente de macaco. Agora me prova. Fala que a evolução dos primatas. Nós vamos entrar, meu irmão, numa dimensão dentro da palavra bem funda, para as pessoas entenderem a verdade. Que muitos não gostam, não sabem pregar, porque não buscam conhecimento. Os que pregam, meu irmão, poucas pessoas dão credibilidade. Colocar diante da tela uma mulher dançando, meu irmão, ou tirando a roupa, ficando despida, vai um monte de gente olhar, vai curtir, vai comentar. Nossa, isso, aquilo, outro. Mas para a palavra de Deus, poucos dão ouvido, poucos dão credibilidade. Poucos, meu irmão, vão meditar na palavra de dia e de noite, como ela manda. Um dia eu encontrei um homem que ele tinha 9 profissões. Eu estava saindo de uma vigília. O homem era filósofo, um professor, ele tinha 9 profissões, meu irmão. A que mais me chamou a atenção foi que ele era professor de filosofia e ateu. Não acreditava em Deus, de maneira nenhuma. Numa rodoviária, eu e uma nova convertida, eu me destaquei, fui para longe, e a nova convertida ficou lá. Eu falava para os irmãos: estudem, leiam a Bíblia, porque uma hora vocês serão pegos de surpresa. Entrou de um lado, saiu do outro, porque muitos não querem mais saber da palavra, mas querem saber, meu irmão, do falso avivamento, de profecia. Querem saber de melhorar de vida, mas não querem buscar o dono do ouro e da prata, aquele que pode dar vida e pode tirar. Não querem buscar a santidade, querem viver segundo as suas paixões, como eu ministrei ontem. E foi forte o que Deus falou com o povo. Aqueles que ouvem, praticam as profecias deste livro, verão a Deus. A Bíblia fala: guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. A união entre os irmãos era o que é para ser pregada, mas não pregam. E a palavra de Jesus disse: porque alguém fala, ele expulsa demônio por Beelzebul. Jesus fala: porventura pode um demônio expulsar outro demônio? Porventura o reino não estaria dividido? Estamos vendo, meu irmão, cristão cada dia mais escandalizando o evangelho. Cristão não, meu irmão, crente. Porque cristão de verdade, ele foge da aparência do mal. Sim, eu vou explicar. Eu comecei agora. Mas eu já falei que ele era anjo de luz. Eu sei muito bem o que eu estou falando. A palavra de Deus, ela confronta o pecado.
Porém, a ciência quer contrariar o que Deus criou, o que Deus formou, que foi eu, você. Eles querem colocar, fazer uma lavagem cerebral na nossa mente. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas o inimigo, meu irmão, ele veio. Se tu tivesse pegado a live do começo, tu ia ver, eu falei, viu? Deixa eu continuar em nome de Jesus. Muitos não conhecem a palavra. Não entende. Tá na hora de nós acordar para a verdade. Andar na luz. Porque tem muitos, meu irmão, vou falar a verdade, escandalizando porque é bíblico. Jesus disse que muitos iam se escandalizar. E é verdade. Mas ai de onde viesse o escândalo. Muitos vão julgar a sua mudança, muitos vão julgar a sua atitude, se você faz, se você não faz. De todo jeito vão querer te apontar, atrapalhar o que Deus escolheu para a tua vida. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. E essa foi a ira do inimigo lá no começo. A ira do inimigo no começo foi essa. Porque Deus pega um boneco, faz um boneco de barro e sopra nele o espírito de vida. Deus cria Adão. Mas Deus vê que Adão está sozinho. Faz um sono cair sobre Adão. E esse sono, meu irmão, que cai sobre Adão, Deus cria a mulher. Para ser a disjuntora do homem. Para ser por companheira. O inimigo não pode ter uma família, ele quer destruir a nossa. A minha, a tua. Porque pega pra cá, pega pra aí. A palavra corta para os dois lados. E avivamento sem a palavra não é avivamento. É apenas barulho. Eu ia te dar uma resposta, eu não vou nem te responder não, viu? Deixa Deus trabalhar na tua vida, que Ele te liberte. Eu não tô aqui para confrontar e nem para estar batendo de frente com ninguém, não. Tô aqui para pregar, para ensinar. Se tu não quer, se tu já sabe demais, é soberbo. Dá licença, viu? Sai da live, por favor. Em nome de Jesus. Sabe que fica atrapalhando. Vai pregar quem não conhece. Quando a palavra ela relata como então este autor tem a pretensão de conciliar as duas correntes que causam tanto debate e parecem ser tão discrepantes entre si. Ora, basta uma leitura
e a interpretação dos textos bíblicos com bom senso e sem literalismo radical, para que nós venhamos entender. Vamos lá. Lembre-se de que, segundo a Bíblia, o texto de Gênesis foi escrito por Moisés, após mesmo ser ditado por Deus. Partindo dessa premissa, temos que raciocinar que, por mais culto que fosse Moisés, porque foi criado como príncipe no Egito e recebeu educação de uma cultura muito avançada, até mesmo para os padrões atuais, mas não seria capaz de entender o conceito como bilhões de anos, como explica e diz a ciência do Big Bang. O fluxo do tempo em matéria, dentre outros. Vemos Deus usando matéria. E vemos aqui, meu irmão, uma liderança. Porque muitos não sabem a diferença de hebreu, israelita, de judeu. Moisés era da linhagem hebreia. Era o que acreditava na vinda do Messias. Jesus foi revelado pelos profetas. João Batista tem dúvida e manda 2 discípulos até Jesus perguntar: tu é o Messias que havia de vir? E a resposta de Jesus é: vá, João, e diz que aqui o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve, o morto ressuscita. Então voltaram, João entendeu. Aí João fala agora que eu diminua para que ele cresça, que eu desapareça para que ele apareça. A pergunta do sabidão, a Bíblia que fala de onde Deus veio de Monte Padarã. Então nós vamos entender, meu irmão, a mitologia grega, ela relata. Mitologia porque é algo que existiu, é algo que aconteceu. Foi um fato verídico. Ela explica de outra maneira. Como vamos fazer aqui uma suposição? Creio que muitos já assistiram o filme dos Vikings. É uma realidade. É um fato. A crença deles é outra. Acredita em outro tipo de deuses. Em deuses estranhos. Que quando morrer vai para Valhalla. E nós acreditamos, meu irmão, que quando nós partimos vamos para o céu. Os que estão em Cristo. Os que não estão, meu irmão, infelizmente, sofrerão no fogo eterno, como diz a palavra. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O diabo, ele veio para enganar. E ele tem enganado a muitos que têm colocado a confiança no homem. Os que colocam a confiança no homem caem, porque pecado ainda é pecado. Deus ainda abomina pecado. Deus não é a favor de pecado. Não tem pecadinho nem pecadão não, meu irmão. E os que praticam não herdaram o reino dos céus. O primeiro começou lá em cima, através da inveja. Foi se rebelar contra Deus. A primeira rebelião. E hoje, meu irmão, nós vamos ver
Muitas igrejas sendo fundamentadas através de rebelião. Eu não gostei de líder tal, vou sair de lá e vou abrir minha própria igreja. Porque a maneira dele pregar eu não gosto, ele é muito ignorante. A palavra dele é muito dura. João Batista chamava de raça de víbora. Olha como era a pregação de Jesus. Nas favelas de Jerusalém, na sinagoga. Em todo tempo a palavra fala que o diabo é nosso inimigo, anda ao nosso redor procurando uma brecha para nos tragar. Em todo tempo a Bíblia nos ensina, como Tiago todinho do capítulo 4 vai falar, mas no versículo 7, sujeitai, pois, a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá. Resistir, meu irmão, é você sair, fugir da presença do maligno, enquanto muitos correm para cima. Ah, meu irmão, se as pessoas dessem valor num culto, o tanto que dá valor numa partida de futebol, se as pessoas dessem valor em Deus, num culto racional, na união entre os irmãos, como se une para defender político, para defender o homem que erra. A idolatria tem tomado conta. Das igrejas evangélicas idolatrando o homem. É cantor gospel, é pastor gospel, é tudo gospel. E nada gospel presta. A rebelião começa daí. Quando eu deixo de desacreditar na existência de Deus para acreditar naquilo que o homem pode fazer, coloco a confiança no homem e tiro a confiança de Deus, eu estou pecando. Porque a palavra fala, aquele que crê verá a glória de Deus. Para ver a glória de Deus eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. E a Bíblia fala que também tenho que ter obra. Sem a obra ela é morta. Eu vou dar ouvido ao engano, ao inimigo. Quando ele vem trazendo mau pensamento, vai lá, faz tal coisa. Você está certa, ninguém está vendo. Deus vê tudo. E dos olhos dele ninguém pode escapar, meu irmão. Vamos lá. Olha bem como fala aqui em Isaías 14. Vamos meditar bastante. Vamos bater bem forte na ciência. Do 12 ao 15. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu, que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A rebelião nunca vai ser vista de uma boa forma
pelos olhos de Deus. Em Deuteronômio 28 vai relatar que as bênçãos te seguem se você obedece. O diabo, meu irmão, ele treme quando ele vê alguém obedecendo a palavra. Mas você quer ver, meu irmão? O diabo feliz é quando alguém é desobediente. Como Paulo fala em 1 Timóteo 4, em 2 Timóteo 3, 1 Tessalonicenses 5:3. A vinda de Jesus será como um ladrão, no piscar de olhos. Vamos lá. Desse modo, a criação do mundo passada a Moisés deveria ter uma linguagem capaz de ser compreendida pela maior parte dos humanos naquela época, e realmente se mostrou suficiente para grande parte da civilização humana até o século XVIII. Mas então seria possível que os 15 bilhões de anos terem se passado dentro dos 6 dias do relato bíblico? Entendo que sim. E a maneira mais simples de compatibilizar essa divergência de tempo é o conceito moderno de dias, com a duração de 24 horas, e o conceito de anos em 365 dias. Porém, há uma controvérsia. Vamos lá. Os 6 dias descritos em Gênesis descrevem eventos que ocorreram muito antes da existência desses conceitos, conforme veremos mais à frente. Por ora, vamos iniciar com o conceito científico mais aceito atualmente sobre o início do universo. Vocês veem que eles têm o relógio do fim do tempo, que está marcando agora 85 segundos para acabar o mundo? Para o mundo acabar. Vocês estão vendo que qualquer hora pode estourar uma guerra nuclear. E o mundo boom, como a palavra fala, se acabar em fogo. Você está preparado? A sua família está preparada? Porque o relógio de Deus não é o mesmo do nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como entender, como a ciência vai explicar Deus? Quem explica Deus? Quem tenta explicar? O dono de tudo, quem criou o universo. A palavra mais correta é: ele ainda opera milagre, mas falta fé na humanidade. Porque o amor se esfriou, o Espírito Santo tem se afastado por causa do pecado, que tem dominado o coração de muitos. O pecado que tem entrado porta dentro. Casais que se casam hoje, descasam amanhã. E é só indo. Não entende, meu irmão, o fundamento que o próprio Deus disse nos 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, que é o que mais acontece. Vamos ler Salmo 101, versículo 5. Vamos lá, meu irmão, eu quero que vocês entendam.
aqui nessa linguagem vai falar de outra maneira. Vamos lá. Ao que as oculta calúnia o próximo, a esse destruirei. Aquele que calunia o próximo será destruído por Deus, viu? E esse destruirei, o que tem olhar ativo e coração soberbo, não suportarei. O que é o coração soberbo? É o que sabe demais. É o que sabe tudo. Ninguém pode falar nada. Nariz empinado. Olhar altivo. A soberba tem tomado conta de muitos. Rachados. Me prova onde Deus está nesse meio. Que geração é essa? Que não acredita mais, que não crê mais na palavra, no milagre. Nos profetas, Jesus diz: crede em mim. Jesus falou que se você crer nele, você fará os maiores do que as que ele fez. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Crer é eu ter o impossível. Igual fala Lucas 1,37. O possível você pode fazer e não faz. E quer correr atrás do impossível. Aliás, não quer correr atrás. Quer esperar cair tudo do céu. Essa é a geração Nutella que Deus está mandando se converter verdadeiramente. Levantar a cabeça. Erguer os ouvidos para ouvir a palavra verdadeira, para vir o verdadeiro avivamento sobre a terra. Avivamento esse que vai trazer mudança de vida, de caráter. Não esse avivamento que faz as pessoas desejarem mal umas das outras. Que quando vê o irmão caído, não é de estender a mão, faz jogar a terra para terminar de enterrar. Deus está, meu irmão, com olho sobre a terra e Ele está contemplando tudo, os bons e os maus. Tem muitos que se fazem de bom, meu irmão, mas é mau. Estão se fazendo, meu irmão, de sangue, mas se infiltrando. Aí um fala, meu coração está dizendo que a pessoa é boa. Vai uma resposta para você e para o seu coração enganoso. Jeremias 17, 10 e 11. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações sobre os pensamentos para dar a cada um segundo os frutos das suas ações. Elemano leva calamaio, stergue alabarando, ebinai, astádio, copleti, assúria. Elemaraga, subicalabandarácia. Elevaraga, sodequelebandarácia. Tem muitos que só têm santidade, meu irmão, dentro da igreja, em cima de um altar, com o microfone na mão. Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. A palavra dura confronta. Ela massageia ego, mas ela ensina.
Ela mostra como nós devemos andar, ela nos ensina como é o verdadeiro evangelho. Porque falar mal do seu pastor é fácil, mas vai viver o que o teu pastor vive, vai ser o que ele passa. Geração que está sendo influenciada por Satanás para falar mal um dos outros. Geração que está sendo influenciada pelo inimigo. Deus quer te levantar de forma verdadeira, não de maneira enganosa, corrupta. Porque muitos, meu irmão, se perderam no meio do caminho. Jesus falou, não vai por esse caminho, porque tem ladrão e salteador. A pessoa desobedece e vai, porque é o caminho mais curto, é o atalho. O atalho sempre vai ser mais fácil. Mas no meio do caminho, ele encontrou ladrões, salteadores, foi espancado, quase até a morte. Passou sacerdote, levita, olhou para ele, ninguém deu crédito, passou, olhou e seguiu viagem. Então veio um bom samaritano. Às vezes Deus vai usar quem você não conhece para mudar a tua história, porque quem está perto de você não acredita, não crê na mudança que Deus pode fazer na tua vida. Não acredita que Deus pode transformar o seu coração, a sua mente, o seu caráter. Julga você pela aparência, mas não olha para o próprio nariz. Esse é o povo santo. Olha bem, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus está procurando os fiéis da terra. Se tu é fiel, amém. Porque tem um bocado, meu irmão, que compra e não paga. Quando o cobrador bate na porta, se esconde, manda falar que não tá, ainda mente. Tem um monte que diz que é fiel, mas quando se junta, forma grupinho, panelinha para falar mal. E Deus vê. É o que Deus abomina, os que semeiam contenda entre os irmãos. Isso também é rebelião e é abominável diante dos olhos de Deus. Está em Provérbios 6. Podemos pregar a Bíblia toda aqui, meu irmão. Mas poucas pessoas vão dar credibilidade, porque a verdade hoje entra de um lado e sai do outro. É como antigamente o povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito, mas se prostrava diante de outros deuses. Olha na Índia, que de frente de uma igreja católica colocaram um elefante como Deus e foram adorar. E a palavra diz que lá no Velho Testamento, Moisés estava lá no monte. Miriam e Arão apoiam o povo a criar uma imagem, um jumento de ouro para adorar.
Deus ia matar. Mas Moisés intercede por eles. Tem pessoas, meu irmão, que não merecem, que nós pagamos o preço por elas. Porém, nós sabemos que a maior recompensa vem de Deus, vem do alto, não vem do homem. A recompensa vem de Deus. Se não acreditam em você, no que você é, Deus acredita e apostou em você. Assim como Ele fez com Jó. Ele te prova, mas Ele vai te aprovar também. Ele é um Deus vivo. Alamandaraga subia calabandarás. Eleba calabandarai anderreva súria. Prepara o coração muitos, porque em breve o Brasil vai sofrer um luto que todos vão ficar abalados. Preparem o vosso coração, diz o Senhor. Mais uma vez eu digo para o meu povo, dá ouvido à minha voz. Deleba candarácia. O será pertence ao inimigo, minha irmã. Quando Deus fala, Ele cumpre. E vai acontecer algo que muitos estão dormindo e vão ser pegos de surpresa. Deus, Ele não desampara. Recalabandorgue alavassuri alabandarai. Quem é escolhido, quem é ungido. Mas vai ter momento que Deus vai ter que preparar e levar, para não sofrer dores, perseguições. Porque a pior dor é a acusação. Quando você é acusado inocente, acusado do que você não fez, quando te calunia, te aponta, te defamam. Na tua frente eu te amo, estou contigo, por trás está te apunhalando. Você paga o preço por todo mundo na hora que você precisa, ninguém lembra de você. Mas Deus sim, Ele não se esquece. Que ela abandone, que ela barassúria. Haverá um grande reboliço nessa nação. E ainda tem muitos que vão descer do altar por causa do engano. Pensa que Deus não está vendo. Pregando santidade no altar, mas o celular está no OnlyFans, está vendo pornografia e Deus está vendo tudo. Se converte. Erebandaraga subia candarácia. Elebacalabandarai. Prega bonito, fala bonito. Anda bem vestido. Como fala Apocalipse 2:9. Elebandareiasti alabai osergue alabandaia. Iribicala suri andergue eleforgue nagasubi kebinai. Ai, 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 elevaraga sorebene refa súria. De calabandará sobe que vastergue. Alabandere anará sobe anaraga surebe calabandarás.
Berebanaichos te refai o sobianeia, halabano que alarios te calamanaya se. Onderi que ela faz suriande calabaios tergianai. Ela Súria. Os que crerem estão sendo hoje tocados pelo meu espírito. Ela é bacana, subiergue, ela bandarácia. Eu sou justiça, juízo sobre a terra. E tenho eu escutado a oração dos santos. Tem chegado até o meu trono pedido de socorro. E digo para muitos: preparai os vossos corações. Vocês contemplam hoje, porém eu vejo amanhã. E o amanhã a mim pertence, eu sou o Senhor. Uriandeleva calabara subierguianaio reva subcandarácia. Ah, tem muitos que duvidam. Desacreditam. E passarão pelo fogo, pela moinha. Porque ainda assim eu vos amo e tenho os escolhido. É bandeira e a Súria. Levantai-vos das vossas mãos para o alto. Clamai por socorro. Porque eu ouvirei dos montes. Elebandará subcandarácia. E diz o Senhor: as minhas mãos tocarão naqueles dela bandará subcandarácia, que me clama de dia e de noite, diz o Senhor. Eu abrirei portas espirituais para que o meu nome seja proclamado. Levantarei nação de verdadeiros adoradores e tirarei os falsos profetas do meu altar. Ai daquele que diz: Senhor, Senhor, sem eu ter falado, ele bandará e refácia. Porque tem muitos profetizando em meu nome, diz o Senhor. Ai, eu abomino o pecado. Ele bandai, eu sou bianai, mas amo o pecador. Ele bandará Súria. Eu te visitarei, filha minha. Te livrarei, porque tu clama o meu nome. Ele é bacandarácia. Eu toco no teu coração, diz o Senhor. Ela é bandeira e a sube a candarai. O infarto ia vir por esses dias, se tardar. Mas eu contemplei a astúcia do inimigo e te livro da cilada. Diz o Senhor dos Exércitos: cuida da tua vida espiritual, porque das demais cuido eu. Vigiai, porque nem tudo ela é bacandarabasúria labandarácia. Sou eu quem estou trazendo. Mas diz o Senhor: quando eu ando até o diabo, o inferno obedece a minha voz. Creiam, saberão que eu sou o Senhor.
dentro de poucos dias, saberão, Elebacandarácia, que ainda tem um Deus na terra, que vem e contempla tudo, Elebracandarácia. Oh, glória, aleluia. Elebandarabacandaraба, Dios te andará, suri andaraia, de calabandere astérgia. Reba calabará, suri andalabandai. Muitos vão procurar, querendo ouvir o meia calastúria, a minha palavra, e não poderão, porque muito em breve minha igreja não estará mais aqui. Mas aqueles que praticam a iniquidade sofrerão dores amargas, assim como a mulher sofre as dores de parto, diz o Senhor. Essas são as minhas palavras. Guardai-vos no vosso coração e crede que eu sou o Alfa, o Ômega, começo, meio e fim. Aleluia, glória a Deus. Ficam na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.